Olá, boa noite. Sejam bem-vindos. Esse pessoal de sempre aí, que está sempre apoiando, estão sempre dando prazer da sua audiência. Muito obrigada. Sejam bem-vindos, venham chegando. Esperar o professor Felipe Reis aparecer por aqui. Vamos lá. É muito bacana porque são sempre os mesmos queridos que sempre mandam mensagem, sempre mandam direct, e sempre comentam e curtem aí. Felipe Reis chegando. Sejam bem-vindos. Boa noite, Oi, professor boa Felipe. noite. Deixa eu ver como é que fica melhor. Assim tá bom. Tá Menos luz. ótimo. Boa Tudo... noite. Boa noite. Tudo bem Prazer. com você por aí? Tudo bem. Tudo jóia. Prazer é Trancado. todo meu. Primeira vez que a gente está conversando. Essa internet não é o máximo. Verdade, verdade. Prazerzão. Vai ser bom conversar um pouco. Ah, tem muitos amigos fera aqui nos assistindo. A gente tem um compromisso sério Aí, essa noite. Muita gente é, da pesada aí. E eu tô legal. doida para aprender contigo, Felipe. Muito Ó, obrigada por ter aceito o convite de vir dividir um pouco com a gente. Você sabe que o nosso público vai estar misturado, mas tem muita gente da neuro, né? Porque o meu público sim, é em grande parte da neurofuncional, né? Então sim. a gente vai tentando aí fazer a tradução desses conhecimentos da neurociência, das alterações cerebrais e fazendo conjecturas ou especulando mesmo em como a gente pode tentar usar isso nos nossos pacientes neurológicos. A gente tenta unir nossas duas expertises aqui, mas eu tô pronta para aprender contigo. Ó, Vou imagina. agradecer o pessoal aqui que está chegando. E eu vou pedir ao povo apertar a setinha aí, o aviãozinho, e divulgar. Ó, já tem 164 pessoas, assim, de cara. Aperta o aviãozinho e manda aí para os teus colegas, que é um jeito de vir mais gente para cá para a gente conversar hoje sobre isso. Enquanto você se apresenta, Felipe, porque acho que os meus seguidores talvez não te conheçam, vão te conhecer a partir de hoje, vão se tornar seus seguidores, tenho certeza. Você se apresenta e eu vou fixar o tema aqui da nossa live. Manda bala. Tá bom. Eu me chamo Felipe Reis, eu sou fisioterapeuta, sou formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, fiz mestrado e doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Hoje eu sou professor do Instituto Federal do Rio de Janeiro também. Eu sou integrante de um grupo de pesquisa aqui no Brasil chamado Pesquisa em Dor e sou integrante também de um grupo internacional chamado Pain in Motion, que é um grupo com sede na Bélgica. E atualmente eu sou o chair, né, de um braço da IASP, né, que é a Associação Internacional para o Estudo da Dor. Eu sou presidente de um desses braços, chamado Pain, Mind and Movement. Né? Assim, para o pessoal que não conhece, né, a IASP ela é a Associação Internacional para o Estudo da Dor, ou seja, quem estuda dor está ali na IASP, né? Ou seja, é uma grande associação multiprofissional, né? Tem médico, enfermeiro, fisioterapeuta, psicólogo, todo mundo que tem interesse em estudar dor faz parte da IASP. E a IASP, ela, por serem áreas muito distintas, né? Desde ciência básica, né? Dor em criança, né? Uhum, Dor musculoesquelética, cefaleia. Então, ela foi criando o que ela chama de Special Interest Group, né? uhum. E que são pequenos braços e pequenas associações dentro da IASP. E hoje eu sou o atual presidente de um desses braços, né, que é o Pain, Mind and Movement, né, ou seja, que associa dor, mente e movimento. A maior parte dos Uhum, são fisioterapeutas, psicólogos, né, isso aí é o maior número de profissionais. uhum, É interessante, Camila, deixar
o convite, né? Porque qualquer pessoa pode se associar à IASP, qualquer pessoa pode se associar ao SIG. E, assim, de cara, você tem uma série de benefícios. Né? Um benefício, por exemplo, é você ter acesso aos artigos da revista mais importante sobre dor do mundo, que é a PEN. Você tem acesso ao webinário, você tem acesso a uma área específica que eles filmaram todas as palestras dos congressos anteriores, eles colocam isso disponível. Então, fui para, sei lá, não fui para Boston, ou então eu fui para Boston e estava numa outra sala e perdi uma outra palestra, eu posso assistir depois, entendeu? Então, existe uma série de benefícios em se tornar membro da IASP. E é legal fazer essa propaganda, porque em termos de custo-benefício, né, a IASP custa $50 por ano. Então, é muito mais barato. Ótimo preço, Que muitas vezes qualquer associação nacional, né? E além disso, você tem aí você paga por mais $20 se você quiser fazer parte de algum Special Interest Group, né? Então, assim, eu me interesso em dor musculoesquelética, tipo a Josimar, ela é do SIG da dor musculoesquelética, aí mais $20 para o SIG de dor musculoesquelética ou para o Pain Mind Movement. Então, assim, o legal é que você vai estar dentro da maior associação de estudo para dor e junto com pessoas que estudam dor ou falam da sua área, né? E esses SIGs, eles fazem sempre eventos pré-congresso. O Congresso Internacional de Dor esse ano, que seria em Amsterdã agora em agosto, ele foi adiado para junho do ano que vem. E a gente faz evento pré-congresso. Então, assim, a gente vai ter um dia inteiro lá do Pain, Mind and Movement, cheio de atividades, só daquele grupo. Né? Então, Entendi. é só se você tem desconto. Enfim. E tem um Special Interesting Group para neurologic patients, like dor crônica e paciente neurológico? Tem de dor neuropática. De dor neuropática eu tenho certeza que tem. Palestra até para esse SIG em 2013, alguma coisa assim lá no Canadá. E esse SIG, inclusive, é um SIG super grande que faz o SIG de dor neuropática e o SIG de pediatria, eles são super grandes a ponto de, entre um congresso e outro, né, porque a IASP faz de 2 em 2 anos. Aqui no meio, esses SIGs organizam um congresso só deles. Né? Então, o pediatria fez um congresso de 3 dias enorme, o neuropático um congresso de dor neuropática enorme, entendeu? Então, vale muito a pena você se associar esses benefícios que você tem, só de ter acesso à revista PEN, né? Já, com certeza. E poder se atualizar e fazer networking, novos contatos. De fato, eu acho que é uma coisa que tem que estar na agenda profissional, cada um ao seu tempo, conforme suas condições financeiras, mas eu acho que tem que ser uma meta dos profissionais, de alguma forma se vincular pelo menos uma sociedade internacional, aquela que seja talvez mais relacionada com a sua atuação, mas acho que deve estar na mente, sim, nos planos, pelo menos de quem está no início da carreira, não tem ainda muito dinheiro, mas deve ter isso em mente, com certeza. E quem já está na estrada, quem tem condições, eu acho que tem que... Mesmo que não possa ir aos congressos, né? Porque poder bancar os congressos são outros 500, mas pelo menos para estar por dentro, né? Assiste na plataforma depois que tiver gravado, sabe? Pois sem dúvida. Assim, essa posição, apesar de ser assim, um grande trabalho, né? Eu estou no ano de organização de congresso, enfim. Mas é muito legal porque... isso mostra, Camilo, o quanto o que a gente faz de pesquisa no Brasil e quantos pesquisadores do Brasil eles conseguem se destacar lá fora. A gente tem, infelizmente, uma tendência a valorizar tudo que vem de fora e não conhecer quem são os pesquisadores daqui do Brasil, daquelas áreas. Assim, para ver como isso foi importante, esse reconhecimento foi importante, eu fui o primeiro da América Latina, né, a assumir esse cargo de presidente desse SIG, né? Porque uma era da África do Sul, o outro tinha sido da América. Né? Então, é muito legal você ver esse reconhecimento, né, de você estar dentro da IASP e das pessoas olharem para você. Ano passado eu participei
da campanha que vinculou para esse ano, né? Que esse ano a IASP tem uma campanha de prevenção de dor, né? E eu escrevi um capítulo sobre atividade física como prevenção de dor. Então, assim, poder participar e ser chamado para fazer esse tipo de estratégia, né? Ou de mesmo dentro da política do estudo de dor, isso mostra o quanto o brasileiro, né, o Brasil tem pesquisadores de altíssimo nível, né, e que muitas vezes a gente, né, não dá valor. A gente é capaz de, né, você dar uma palestra, né, num super congresso brasileiro de alguma coisa, e se tiver um gringo com nome diferente falando inglês na sala do lado, a sala do lado vai estar vazia e a sua vai ter meia dúzia de pessoas. Então, a gente tem uma tendência a não reconhecer, né, e achar que o que vem de fora... Né? Mas é legal ter esse... E é legal a gente divulgar isso, e a gente numa live aqui com 230 pessoas aí, para que a gente também reconheça quem são as referências na área de dor, né, aqui no Brasil, e também possa consumir a informação dessas pessoas. Porque a gente estava conversando uma vez e os gringos, às vezes, nos conhecem mais e leem mais os nossos papers do que propriamente os nossos colegas brasileiros, né? Que às vezes não têm acesso, não sabem que a gente está produzindo, não tem o hábito de se atualizar com literatura em inglês. Então, é um caminho de duas vias, né? É a gente se fazendo enxergar lá fora e podendo criar um espaço para mostrar o nosso país, para mostrar a qualidade do que a gente está produzindo, mas é também o inverso, a gente também poder mostrar aqui para os nossos colegas que o que a gente faz tem valor e que a gente tem valor, inclusive, também lá fora. Então, que de uma certa forma o próprio brasileiro precisa encorajar, incentivar e valorizar, né, o produto interno, né? Que essas iniciativas, né, você fazendo live, Ana Maria fazendo live, né, eu comecei, sei lá, eu fiz umas 3 lives na vida, porque eu não sabia nem como é que era o ao vivo do Instagram, eu não sabia. Né? E eu fiquei assim no dia, como é que aperta, onde é que é esse ao vivo, como é que faz esse negócio? Então, assim, eu acho importante porque essas lives, de alguma maneira, elas aproximam, né, nós que somos pesquisadores, estamos dentro da universidade, parece que a gente está trancado, né, ali cercado nos muros da universidade. Isso aproxima a gente tanto da população em geral, quanto dos profissionais clínicos que querem interagir, muitas vezes não conseguem interagir. Né? Então, acho que as redes facilitaram isso. Facilitaram. A gente está, de uma certa forma, eu acho, também traduzindo conhecimento e transformando numa linguagem, acho que mais simples, e em português, para quem às vezes não tem condição de interpretar o inglês, né? Então, eu acho que tem um super valor, realmente. Felipe, sabe minha primeira dúvida? Eu tô saindo do script, tá bom? Mas por que dor? Porque dor não porque dor nunca foi endereçado assim para quem gosta da neuro? Porque nunca foi uma temática desenvolvida, por exemplo, ou porque é pouco, tá bom? Não vou falar nunca porque tem já iniciativas pontuais aproximando o tema dor da neuro, mas porque os fisioterapeutas da neurofuncional não reconhecem exatamente dor como um conteúdo próprio deles e delegam isso para a musculoesquelética? Qual que é o problema aí? Eu acho que essa pergunta era para eu fazer para você, né? Mas tudo bem. Podemos discutir essa, podemos. Eu acho o seguinte, o que eu entendo é que houve sempre uma preocupação muito grande na área neuromuscular de uma maneira geral, né, em recuperação das incapacidades relacionadas de funções do movimento de uma maneira geral, né, disfunções motoras, disfunções de equilíbrio, né, e pouco, né, se importava em relação à dor no sentido tipo, pô, mas ele tem uma alteração motora tão importante no membro superior e no membro inferior, né, que a dor era o de menos, né, quando na verdade, muitas vezes, aquela dor era o que mais incapacitava o paciente, né? E isso, Camila, não é uma exclusividade da neuro, né? Se você pensar também, pediatria, né? Quem trabalha com pediatria pode entender também que é muito difícil avaliar dor em criança, né? E que existem poucos instrumentos para se avaliar dor em criança,
muitas vezes não se pergunta sobre dor para a criança, né? Não consegue entender, não se sabe como tratar, não se sabe como abordar uma criança com dor, né? Então, eu acho que tanto a neuro quanto a pediatria, né? E se a gente for até levar mesmo, né, pacientes que estão no CTI, né, a preocupação para a dor é muito mais Uhum, do médico do que do fisioterapeuta. Então, existem algumas áreas em que a dor acaba ficando meio de lado, porque parece haver coisas mais importantes para se olhar, né? uhum, Quando, na verdade, aquela dor ali pode estar trazendo uma série de incapacidades para o paciente, né? Você imagina, um paciente um hemiplégico que tem um ombro doloroso, ele não vai ter função motora porque ele tem um ombro doloroso. uhum, uhum. Então, o que acabou restando para essas áreas é muito mais você dar um enfoque do que teoricamente é mais importante, deixar a dor um pouco de lado. De Mas isso, lado. isso talvez, Camila, não tenha sido nem culpa de profissional, sabe? Uhum, É diferente quando a gente fala de ortopedia. Por quê? Porque quando é que o paciente vai num fisioterapeuta especialista em ortopedia? Quando ele está com dor em algum lugar. Entendeu? Então, uhum. assim, dor na lombar, eu estou com dor na cervical. Então, a queixa principal é dor. Né? Enquanto você vai um paciente neurológico, muitas vezes ele tem dor, mas aquilo ali não atrapalha tanto a vida dele. Está muito mais preocupado porque ele não mexe o braço, ele tem Uhum. vergonha. Paciente, por exemplo, com lesão de plexo, tem vergonha do braço. É. Né? Então, você tem coisas que para o paciente parecem mais importantes. Você tem também um déficit que vem desde a graduação. Né? Talvez, se você lembrar, né, Uhum. na graduação, nas áreas específicas, né, nas disciplinas de neuro, né, nas disciplinas respiratórias, nas de pediatria, ninguém falava de dor. Né? A Ninguém. dor era falada na ortopedia. Né? Então, isso faz com que a prática profissional também, né, não dê tanta importância. Uhum. Né? E é engraçado porque a dor em criança ela começou também a aparecer há pouco tempo, né? Ou seja, as pessoas começaram a se interessar, a estudar fatores psicossociais, a influência da família, como isso poderia interagir para a criança há pouco tempo. Então, assim, as pesquisas são Recente. muito. A gente Uhum. quase não tem instrumento traduzido e validado aqui para o Brasil. Né? A Uhum. TIE, pesquisadora da Unicid, ela está fazendo várias traduções de instrumentos, porque ela quer fazer a pesquisa, mas não tem instrumento. Né? Então, ela Uhum. está nesse processo de fazer validação. Então, assim, isso vem muito do processo de formação, né, que, de uma maneira geral, é muito ruim para a dor. Né? Então, acho que é meio isso, sabe? Uhum. Eu acho que, então, a gente tendo essa oportunidade de começar essa troca, eu acho que isso promove alguns passos, algumas frentes. Eu acho que a primeira delas, e que já está sendo feita, tem vários professores já com essa iniciativa. Eu vou citar alguns, porque são alguns que eu tenho contato e que eu já fiz live. Tipo o Arthur Padão, tipo a Josi, tipo a Ana Maria, que tem colocado dor como um tema relevante em outras populações que não da musculoesquelética. Então, assim, uma vertente é o ensino. O ensino precisa se remodular, se tornar mais contemporâneo, para que os professores se capacitem ou para interagir e trocar, porque eu não preciso ser fera na dor. Eu só preciso saber que isso tem que ser contemplado na minha disciplina na neuro. Se eu exatamente vou estudar e me preparar para ministrar esse conteúdo, ou se eu vou trabalhar com algum outro professor que possa dar esse subsídio na minha disciplina, o que é super viável também, não tem como a gente ser fera em tudo, né? Eu só tenho que dar essa visão para quem eu estou formando, para os meus alunos. Então, isso é uma questão. A outra questão é a questão dos profissionais que precisam, então, entender, aqueles que já se formaram faz um tempão, que precisam entender que eu não posso me satisfazer com aquilo que eu recebi na faculdade e que eu preciso continuar me atualizando das melhores formas possíveis para buscar esses conhecimentos que estão faltando para complementar minha forma de olhar o paciente neurológico e como eu vou fazer isso ser importante para os pacientes e para os familiares neurológicos, porque de fato isso que você colocou é uma realidade. Várias vezes os pacientes neurológicos colocam assim para gente, Felipe. Não, dói meu ombro, mas tudo bem.
pode fazer, porque o que importa é que eu quero que ele volte a se mexer, eu quero que esse braço fique igual a esse. Então, não tem problema que tá doendo. Tá doendo quanto de 0 a 10? 8, mas não tem problema, entende? Porque ele acha que, inclusive, ele tem que sentir dor para ele melhorar. Então, a compreensão sobre dor também dos pacientes neurológicos e da importância sobre dor, quem tem que fazer isso somos nós como profissionais, né? Então, eu acho que esse cenário tende a mudar daqui os próximos, sei lá, 5 anos, 10 anos, com essas mudanças, né, em todas essas direções. Mas é legal a gente salientar isso, né? E assim, existem algumas pesquisas que... isso acaba abrindo um leque de pesquisa para a área de neuro, né? Por exemplo, a gente tem várias... vou citar, educação em dor. Né? A maior parte dos trabalhos de educação em dor são pacientes com dor lombar, pacientes com dor musculoesquelética de uma maneira geral, né? Com condições ortopédicas. Mas, por exemplo, a gente não tem ensaio clínico com educação em dor para criança. Né? A gente tem um ensaio clínico com uma qualidade metodológica bem ruim para educação em dor e idoso. Né? Então, quando a gente começa a olhar as populações, sabe, a gente vê que estão faltando algumas intervenções ainda a serem testadas, né? E que a gente não sabe realmente o efeito. É muito legal isso que você está falando em relação a neuro, especificamente, porque lá no Instituto Federal, todas as disciplinas que são específicas, elas têm, por exemplo, eu sou professor de uma disciplina chamada Fisioterapia Neuromusculoesquelética 4. Nessa disciplina, o conteúdo maior é ortopedia, mas ela tem alguns conteúdos de neuro. Né? E todas essas disciplinas específicas, né, neuromusculoesqueléticas, elas são divididas com o professor de neuro, mas é dividida com o professor ao mesmo tempo. Isso é demais. Eu trabalho com a professora Fernanda Guimarães, né, que é fantástica, que sabe muito sobre ortopedia, que sabe muito sobre neuro, e a gente consegue, né, quando eu estou dando aula, né, e discutindo alguma coisa, ela consegue intervir e falar assim, não, mas o paciente neurológico ele tem essa característica, a gente faria assim, entende? Então, eu consigo mostrar para eles, né, o entrelace entre a ortopedia e a neuro, né, com dois professores, um especialista em ortopedia e outro especialista em neuro. Então, eu acho que esse conceito de dividir a disciplina não é bem dividir, é compartilhar. Porque eu dividia a disciplina, eu dava as minhas aulas, o outro dava as aulas dele, eu não precisava estar na aula dele, nem ele estar na minha aula. Isso é dividir. Na verdade, isso que você está falando é compartilhar. É como é que eu posso aprender com você e você pode compartilhar comigo o que você tem e vice-versa, né? E os alunos precisam perceber isso, porque isso desmistifica um pouco para o estudante de que o professor sabe tudo. E de que ele vai dar conta de todo o conteúdo daquela disciplina. Porque não vai, né? E sai bem da caixinha de ortopedia, da caixinha de neuro, da caixinha de respiratória, né? Isso é bastante. Sem dúvida. Felipe, conta pra gente como que a dor é processada, é percebida. Como que é a percepção da dor? Pra gente poder falar das alterações corticais, né, cerebrais que acontecem diante da dor. Então, assim, primeiro a gente precisa pensar, eu gosto de começar pela definição de dor, pelo iniciozinho da definição de dor. Né? Para colocar algumas definições, apesar de ser uma definição que possivelmente vai mudar, é uma definição ainda que a IASP mantém. Né? No ano passado ela fez uma consulta pública sobre possibilidades de nova definição, mas isso ainda não saiu. A definição atual, que é a definição de 1994, ela começa dizendo o seguinte: a dor é uma experiência sensorial e emocional. Ela começa com essas palavras. E aí, o que a gente traz nessa definição? Primeiro, o conceito de experiência. Então, se a dor é uma experiência, a dor não pode ser vista em nenhum momento como estímulo. A dor ela precisa ser entendida com um caráter de subjetividade, ou seja, com um caráter de experiência. Né? É muito simples isso. Né? Vou dar um exemplo aqui que a gente vai conseguir entender tranquilamente. Alguém recomenda um restaurante para você, a pessoa fala, o restaurante é maravilhoso, e você vai, você acha péssimo.
Né? Então, assim, a sua experiência para aquele restaurante foi péssima, sabe lá por quê? Né? Pode ser que no dia, você foi no dia dos namorados, estava lotado, não tinha mesa, você esperou 3 horas, fria, né? E num dia mais calmo, talvez a sua experiência fosse diferente. Então, a ideia de que dor é uma experiência, ela já traz uma ideia de subjetividade. E experiência significa, eu estou usando tudo que eu tenho de processamento, desde pensamentos futuros, desde memória, desde todos os conceitos que eu tenho, para dar significado à dor. Tá? Experiência significa isso. Então, é uma experiência sensorial e emocional. Sensorial significa qualquer estímulo sensorial. Tá? Então, quantas vezes a gente está vendo um filme e, de repente, acontece uma cena, né, aquela cena bem sangrenta, que na hora ele fala, caramba, doeu até em mim. Né? Por quê? Foi um estímulo visual. E, de fato, quando a gente observa imagens que são aversivas ao ponto de me causar dano, eu tenho um processamento cerebral muito semelhante a como se eu estivesse sentindo dor. Eu não estou sentindo dor, mas eu tenho um processamento muito semelhante, como se eu estivesse sentindo dor. Então, assim, tem alguns experimentos que mostravam foto, tipo, uma foto a pessoa estava cortando a laranja certinho, na outra pessoa parecia que ia cortar o dedo. Uma foto mostrava uma porta aberta e a outra pessoa batendo com o dedinho na porta. Então, quando fazia essa apresentação das imagens com ressonância funcional, as áreas que acediam eram áreas muito parecidas com áreas que processam a dor. Então, a gente tem que entender que dor, ela não é uma experiência somente provocada por nocepção. Então, ela é uma experiência sensorial. Se é sensorial, ela traz informação visual, auditiva e qualquer informação sensorial que a gente tem. Né? Beleza. Então, uma experiência emocional, sensorial e emocional desagradável. Não dá para a gente separar dor de emoção. Né? E existe uma confusão muito grande, porque o conceito de emoção não é facilmente entendido pela maior parte das pessoas. Hoje a minha linha de pesquisa ela é voltada para dor, emoção, cognição e comportamento. Então eu estudo principalmente emoção relacionada à dor. Né? E o que a gente tem hoje de entendimento de emoção e dor? Tanto a dor quanto a emoção, as duas têm um papel filogenético extremamente importante para a sobrevivência. O que significa isso? A dor é como se fosse um sistema que me alertasse da integridade do meu corpo. Tá? E quando a gente fala de emoção, né, como é que funciona a emoção no nosso corpo? Emoção significa que eu estou o tempo inteiro escaneando o ambiente, tá? Para procurar pistas que a gente chama de pistas apetitivas, que são pistas que me direcionam. Né? Exemplo, eu estou com fome, né? A minha capacidade de introspecção detecta que eu estou com fome, e eu vejo uma lanchonete, eu me direciono para a lanchonete. Né? Ou seja, eu detectei no ambiente alguma coisa que pudesse suprir a minha fome. Então, a emoção, ela significa escanear o ambiente em busca de pistas aversivas ou apetitivas. Né? Aversivas, estou andando na rua e vejo um cachorro vindo na minha direção. Né? Então, aquilo aí detecta e ativa um sistema de defesa, que é um sistema de luta e fuga. Né? Então, assim, eu não consigo separar a dor de emoção em nenhum momento, nem no processamento no cérebro, nem na própria definição de dor. Né? Então, acho que a definição de dor ela já começa a trazer para a gente a definição de experiência, a definição de quais são os estímulos sensoriais presentes, começa a trazer informações relacionadas à interação de dor. Por último, ela traz a definição de dano tecidual presente, ou seja, eu realmente me machuquei, né? Dano tecidual em potencial, que seria a minha de risco. Né? Então, assim, quantas vezes a gente, sei lá, corta o dedo, acha que se cortou muito, e quando a gente olha, fala, não foi nada. E a dor imediatamente, ou o inverso, né? Quando a gente, caramba, cortei muito meu dedo, e a dor imediatamente ela some. Né? Então, assim, esses são conceitos presentes que muitas vezes a gente não olha ponto a ponto o que eles podem significar. Entende?
Entendo. Deixa eu fazer um comentário e me fala se eu estou pensando errado. Então, ó, considerando esses aspectos que estão relacionados à dor, dor é uma experiência absolutamente individual. Porque percepção é alguma coisa que é individual. Quando eu penso como físio da neurofuncional, eu penso nessa história de receber informações, processar as informações que são apetitivas, adorei esse termo, até anotei, e aversivas, elas são, eu imagino isso acontecendo, então acendendo, passando por um filtro, tipo assim, um tálamo da vida, antes até de algum modo fazendo um priming no cerebelo e chegando de alguma forma no córtex sensorial, secundário e terciário, principalmente para serem processados. Então eu penso tipo na área parietal, ela para mim ela tipo pisca assim. E aí, quando você fala, mas isso está relacionado com emoção, isso está relacionado com a minha interpretação, aí também me lembra de circuito límbico, também me lembra um pouco do córtex pré-frontal. Como que isso modula ou configura a experiência da dor? Como isso é feito no cérebro em termos das áreas? Beleza, Ou eu estou pensando errado? Isso é muito localizacionista? Não, isso está certo, mas ao mesmo tempo a gente não consegue. Eu vou explicar isso com um pouquinho mais de detalhe, porque existe uma grande confusão com um termo, né, chamado neuromatriz de dor, né, que é um termo que ele acabou virando sinônimo de áreas que são áreas específicas para processamento da dor, né, quando na verdade não são. Né? Essas áreas elas processam uma série de outras coisas, mas também processam a dor. Então, o que a gente consegue entender hoje, e a melhor nomenclatura, seria uma rede de processamento da dor e não a neuromatriz de dor como se fosse, né, ou assinatura de dor. Esses termos a gente, né, prefere não usar, né, porque ele dá uma ideia de especificidade dessas áreas, o que não existe. Entende? Ok. Mas é legal de você ter falado isso. Eu separei aqui e vou mostrar algumas imagens. Para que fique claro para o pessoal poder entender, principalmente em relação ao processamento, né, e o que a gente pode entender desse momento. Tá, deixa eu só acalmar o coração do pessoal, que eles já estão aflitos. A gente vai mandar esses artigos no grupo do Telegram, vai estar tudo lá, você vai poder acessar. Eu levantei alguns, o Felipe levantou outros, então não se preocupem. E eu tô anotando, eu vou fazer um resuminho esperto para vocês, tá bom? Então acalmem o coração. Vai, Felipe, manda bala. Camila, olha só que legal. Essa é a tese, né, do Miyazaki. Ela é de 1954. Olha que interessante. Ela fica na biblioteca da Universidade McGill. E ela vem assim, né, de papelzinho fino, né, datilografada, gráfico feito à mão, é a coisa mais linda. Aí, quando a gente olha o que estava escrito, né, numa das páginas ele fala o seguinte, né, tá sublinhado, eu vou ler para vocês, né, possivelmente, né, não existe uma única área que está envolvida com a sensação de dor, né, mas várias áreas do córtex, tálamo e possivelmente estruturas podem estar diretamente relacionadas. Isso ele falava em 1954. Né? Então, assim, ele nessa época, né, quando eu li a tese dele inteira, ele falava o seguinte, ele citava artigos de 1942, por aí. Então, a ideia de que o cérebro possa ter alguma participação, né, no processamento da dor, ela sempre existiu, mas, no entanto, a gente não conseguia ter métodos não invasivos para estudar a dor. Né? E isso acabou sendo... evoluindo muito no que a gente chama de década do cérebro, que foi a década de 90, em que houve um investimento muito grande nos Estados Unidos para que você mapeasse o cérebro, para que você entendesse mais como é que o cérebro funcionava. Então, houve um investimento assim, muito grande do governo americano nos laboratórios americanos em quem fazia pesquisa com neurociência. E aí começaram a surgir, né, diversos trabalhos com neurociência, com mapeamento cerebral. Né? Só para a gente poder entender, né, que muitas pessoas não sabem o que é ressonância funcional, e aí eu tem um esqueminha aqui que mostra. Tá? Então, assim, a ressonância
funcional, ela é uma máquina de ressonância comum, igual a máquina que faz ressonância do joelho, ressonância da coluna, ela é igual. Só que o paciente, ele entra, né, lá na máquina de ressonância, aqui ele tem uma imagem projetada, pode ser aqui, por um acaso, é um dinheiro, né, mas poderia ser uma face, poderia ser uma foto de cigarro, enfim, uma imagem aversiva, o que você quisesse. Você apresenta aqui, e aqui na mão, ele vai fazer um julgamento com o mouse, né? Direita ou esquerda ali, você programa o que vai ser a resposta, ele vai usar aqui esse mouse para dar uma resposta, e isso vem para um computador, né? Ao mesmo tempo que isso está acontecendo, né, o que está sendo feito? Você tem ali o estímulo, né, e está sendo captada a atividade neural. E essa atividade neural ela é captada de acordo com como esses neurônios eles captam o oxigênio, né, que a gente chama de sinal Bold. Então, assim, essa é uma maneira da gente poder fazer a ressonância funcional. E o que a gente vê? Geralmente a gente vê, né, o sinal Bold, que é essa areazinha aqui mais acesa, tá? Mas existem várias maneiras de você fazer análise, né, do cérebro, né? Então, o sinal Bold seria isso, né, de você ter a captação do neurônio, né, do oxigênio por parte do neurônio, e ali você acendendo determinada área. Beleza. E agora, para a gente entender especificamente as áreas, e é legal a gente poder ter isso, olha só. Para a gente poder entender como é que funciona esse mapeamento da dor no cérebro, quais são as áreas que processam, tá? Entenda o seguinte, que você tem um estímulo nociceptivo, por exemplo, vindo da periferia, um paciente com artrose, um paciente com ombro doloroso, enfim, um estímulo vindo da periferia. Esse estímulo, ele vai entrar ali no núcleo medial e lateral do tálamo, né? E parte vai para o que, né, antes se considerava, mas a gente não tem usado tanto essa nomenclatura de sistema lateral e sistema medial. Uhum. Mas a gente vai usar aqui para facilitar, para as pessoas entenderem, né, o que a gente tem aqui de áreas importantes. O sistema lateral, ele está muito mais, né, envolvendo ali S1 e S2, ele está muito mais relacionado à localização da dor. Ou seja, ele está muito mais... tem muito mais uma função de falar assim, meu ombro direito que está doendo. Né? Por quê? Essa área de S1 e S2 é onde você tem o homúnculo de Penfield. Né? Uhum. E aí você tem a representação do corpo no cérebro. Então, essas áreas vão te dar a localização da dor. E o sistema medial, que são essas áreas, né, você tem córtex pré-frontal, você tem córtex cingulado anterior, você tem a ínsula, núcleos da base, amígdala. Todas essas áreas são áreas relacionadas à cognição e emoção, principalmente. Né? Então, é impossível, né? Observa que eu tenho tanto um aspecto sensorial aqui, né, mas eu tenho um aspecto cognitivo-emocional da dor presente para qualquer que seja a dor. Independente se é dor aguda, se é dor crônica, independente. Para qualquer que seja o tipo de dor, o processamento vai envolver essas áreas. Em algumas situações, essas áreas acendem mais, acendem menos, umas aparecem, outras não aparecem. Mas o que os estudos eles costumam ser, dizer com mais frequência, é o córtex cingulado, a presença da ínsula e a presença de S2, na maior parte dos estudos sobre dor. Né? Mas é muito interessante a gente poder olhar para essa imagem, né? Porque o que a gente vê aqui? A gente vê tanto áreas, né, como córtex pré-frontal, ínsula, amígdala, relacionados com processamento de emoção. A gente vê áreas relacionadas com a representação do corpo no cérebro. A gente vê área motora suplementar. A gente vê córtex motor primário, que é responsável pela execução do movimento. Uhum. A gente vê áreas do tronco encefálico que são responsáveis pela modulação descendente da dor. E olha que interessante. Não sei se é nesse ou no outro, mas aqui eu já consigo explicar. Essa área, né, a substância cinzenta periaquedutal, que está aqui no tronco encefálico, essa área é como se fosse o centro de modulação da dor no cérebro. E essa área, ela
tem uma conexão direta com córtex pré-frontal, amígdala e substância cinzenta periaquidutal. O que isso me diz? Ela é uma área modulatória. Sendo uma área modulatória, ela pode tanto aumentar o que está vindo de estímulo nociceptivo de baixo, como ela pode inibir o que está vindo do estímulo nociceptivo da medula. Então, ela vai atuar diretamente no corno posterior da medula, aumentando, né, potencializando aquela sinapse ou inibindo aquela sinapse. E ela tem uma influência direta ali do córtex pré-frontal, da amígdala e ali direto no tronco encefálico. E assim, existem uma série de outras áreas que a gente poderia falar especificamente, né? Por exemplo, existe a conexão do córtex pré-frontal com a amígdala, com o hipocampo e com o hipotálamo, né? Então, isso já vai ter modificação, por exemplo, em variabilidade de frequência cardíaca, isso já vai ter influência em formação de memória. Então, o processamento da dor ele é extremamente complexo, né? E que envolve muitas áreas, ou seja, a gente não consegue falar, né, de uma neuromatriz específica, né? E por que não? E por que a gente não consegue falar? Porque essas áreas, elas não ascendem só para a dor, né? Para você ter uma área no cérebro específica, ela tem que ser específica para um determinado estímulo, né? Como o córtex visual né? Como V1, por exemplo, é. Então, essas áreas, elas processam uma infinidade de coisas que você não poderia dizer que são áreas específicas para a dor, né? Teve uma pergunta aí nos comentários, eu desativei, porque para ver melhor as imagens, que a gente ganhou um bônus aqui, né? Aula com, legal. com PowerPoint, com slides, eu desativei, não precisamos deles. Mas teve uma pergunta incrível. A pessoa disse assim, não lembro quem foi, falou, mas essas alterações cerebrais, elas são causa ou consequência? Sei. Não dá para saber, né? É uma baita pergunta, cara. Vamos lá. O que a gente tem hoje, né? O que a gente sabe hoje é que pessoas com dor crônica têm modificações no cérebro, e essas no sistema nervoso central de uma maneira geral. E que modificações são essas, né? No cérebro, são modificações estruturais, né? Como, por exemplo, alteração da espessura de substância cinzenta, diminuição da substância branca, né? Então, tem alterações estruturais e alterações funcionais. O que são alterações funcionais? Alterações funcionais são aquelas áreas que aparecem acesas e quando você olha um controle saudável, aquela área está apagada, ela não está vermelhinha como eu mostrei ali na ressonância funcional. Ela tá, no paciente com dor ela está vermelha e no paciente sem dor ela está cinza, né? Está apagadinha. E o que a gente sabe hoje, né? O que acontece de diferente, né? Vamos pegar assim, dois pacientes, né? Um com dor lombar aguda, os dois pacientes com dor lombar aguda que foram acompanhados ao longo de um ano, no final de um ano, um tem dor crônica e o outro não desenvolveu, né? O que mudou no cérebro deles? O que a gente observa os dois pacientes, na situação de dor aguda ou subaguda, eles têm um processamento no cérebro que é um processamento comum, tá? Que qualquer pessoa estimulada com dor aguda tem aquele processamento. Tá? No entanto, quando você vai para a dor crônica, você tem uma migração de atividade de áreas sensoriais, né? Ou seja, na dor aguda acende bastante S1 e S2, mas quando você vai para a dor crônica, você tem principalmente aumento de atividade do córtex pré-frontal e da amígdala. Ou seja, você tem uma migração para áreas cognitivo-emocionais. E aí que começam a surgir as teorias tentando criar intervenções que atuem nessas áreas, e que, na verdade, são áreas que também podem estar relacionadas com o circuito de recompensa, né? E hoje aparece o circuito de recompensa, né, envolvendo o núcleo accumbens, principalmente, ele aparece muito como sendo uma possível zona que estaria relacionada à inibição de dor, né? Então, ele, por exemplo, aparece no efeito placebo, né? Ele aparece em algumas outras intervenções.
Então, assim, essa conexão do córtex pré-frontal com o núcleo accumbens parece ser uma chave para a diminuição da dor nesses pacientes. Então, o que a gente vê de paciente com dor crônica é uma migração de atividade para a área cognitiva emocional, né? E a gente tem na literatura, Felipe, depois... Porque, assim, a gente entende neuroplasticidade como uma experiência duradoura o suficiente para gerar alguma modificação, seja Sim. ela morfológica, estrutural, ou seja ela funcional, né? Então, assim, neuroplasticidade pode ser a mudança que ocorre que dure alguns segundos. Sim. Ainda assim é neuroplasticidade. A gente tem na literatura, depois de quanto tempo da experiência da dor, essas modificações acontecem? Não tem. Não temos, mas isso parece variar de condição para condição. Inclusive, por exemplo, pacientes com lesão em chicote, dentro do serviço de emergência, você já consegue identificar alguns sinais de modificação da atividade neuronal, entendeu? Então, assim, eles conseguiram... foram 2 estudos com pacientes com lesão em chicote cervical, em que eles testaram, por exemplo, hipersensibilidade ao frio, que é um sinal de sensibilização central. Então, uma dessas medidas, né, que foi a hipersensibilidade ao frio, os pacientes com dor aguda, né, tinham acabado de sofrer, acho que 6 ou 8 horas de lesão em chicote, eles tinham hipersensibilidade ao frio e uma série de outros achados característicos de uma hiperatividade neuronal. Entende? Então, é possível que isso ocorra também rapidamente para algumas condições, né? E é possível que, assim, o mecanismo teórico por trás da lesão em chicote cervical é que a desaceleração rápida do cérebro geraria um processo de neuroinflamação mediado por células da glia, né? E esse processo de neuroinflamação poderia, talvez, explicar essa hipersensibilidade dos neurônios muito rápido, entendeu? Muito acelerado. Entende? Que você não vê, por exemplo, num paciente com dor lombar aguda. Entendi. E o que eu vejo nos pacientes, como alguém que não tenho acesso a nenhum exame de imagem funcional cerebral, então eu não tenho a menor ideia, só vou ter esse conhecimento, mas o que eu vejo no meu paciente, seja ele neurológico ou não, mas que experiencie dor, que me indica que essa experiência da dor, ela está toda envolta por alterações já cognitivas e emocionais. Então, já houve mudanças em diversas estruturas e essa dor já mudou alguma coisa em termos de alteração cerebral. Eu consigo ter alguma coisa que indica um sinal, um sintoma, um teste, sei lá eu? Você tem algumas medidas que podem ser feitas na prática clínica, né, que a gente usa, mas, por exemplo, para avaliar a sensibilização central, a gente não tem testes padrão ouro, né? O que a gente geralmente usa, mas que clinicamente são aceitos, né, por exemplo, o que a gente vê, né, a gente pode entender, começar a pensar num paciente com sensibilização central para pacientes com experiência de dor exagerada. Então, assim, aquele paciente que a intensidade de dor dele sempre é 10, 9, e a dor é pior da vida, sabe? Então, a experiência de dor é exagerada. E ele tem dor, a palpação em pontos distantes. Então, assim, esses 2 sinais, que são totalmente clínicos, eles me levam a pensar na possibilidade de sensibilização central. Assim, é legal a gente, né, como tem muito clínico na live, é legal a gente poder diferenciar os 3 tipos de dor, uma vez que esses tipos de dor são muito frequentes e podem se confundir em pacientes neurológicos, tá? Vamos lá. Primeiro, dor nociceptiva. A dor de padrão nociceptivo, né, apesar do termo não ser o melhor termo, né, mas dor de padrão nociceptivo, ela tem como característica, a dor aparece quando você reproduz mecanicamente, né? Então, assim, aquele paciente está com dor, está com o braço parado, não dói. Aí você tem um movimento específico que gera dor. Então, você consegue reproduzir a dor mecanicamente, o paciente consegue dizer o que melhora, o que piora a dor, né? Então, isso dá uma característica, a presença de sinais inflamatórios ou não, isso dá uma característica de dor nociceptiva.
A dor neuropática, né? Quando é que eu começo a pensar em dor neuropática? Primeiro, eu tenho que ter presença de lesão no sistema somatosensorial. Então, é aquele paciente com lesão de plexo, é aquele paciente com TRM, ou seja, ele tem alguma lesão do sistema somatosensorial comprovada por exame. E aí pode ser uma ressonância que mostre uma lesão, pode ser uma eletroneuromiografia, algum exame que me mostre que o sistema somatosensorial está lesado. Além disso, esse paciente tem que ter sinais neuroanatomicamente plausíveis, né? Ou seja, ele tem que ter uma distribuição neuroanatômica plausível, né? Então, o paciente com TRM vai ter aquela dor neuropática em faixa, o paciente com lesão do plexo vai ter a dor irradiada do membro superior seguindo o trajeto. E, além disso, você vai encontrar outros achados, como, por exemplo, alteração de fluxo, alteração de reflexo, né? Bem característicos de uma lesão neurológica. Então, isso é uma condição para eu ter dor neuropática, né? Lembrar que a lesão neurológica, a lesão do sistema somatosensorial pode ser também uma síndrome compressiva. Então, eu posso ter pacientes com síndrome do túnel do carpo que vai ter uma dor neuropática. Tá? E a sensibilização central, né? Que, na verdade, sensibilização central é o mecanismo e o tipo de dor é dor nociplástica, né? Que foi adotado há uns 2, 3 anos atrás esse termo. Então, sensibilização central é o mecanismo e dor nociplástica é o tipo de dor. Como é que a gente pensa, né? Apesar da gente não ter testes padrão ouro, a gente tem um instrumento que tinha um ponto de corte de 40, agora o ponto de corte é 22. A gente fez alguns estudos aqui com ele, viu que a propriedade dele não é tão boa, que é o inventário de sensibilização central. O que a gente testa na prática? Primeiro, experiência de dor exagerada e dor à palpação em ponto distante, né? Então, assim, o paciente tem uma experiência de dor no ombro, mas se você palpar o tibial anterior dele, também dói. Entendeu? Você palpa o tibial anterior... Dói lá no ombro. Ele reflete a dor lá? Não, dói lá. Dói lá no tibial anterior. Ou então é aquele paciente que fala assim, hoje dói meu ombro, tem dia que dói minha lombar, tem dia que dói minha cervical. E tem alguns outros sinais que o paciente fala, como, por exemplo, as hipersensibilidades, a luminosidade, a cheiro, a som, né? O som incomoda, a luz incomoda, cheiro incomoda. Isso é muito comum em paciente neurológico. A gente tem muito isso e a gente atribui, por vezes, as alterações perceptuais. Então, o processamento realmente dos estímulos externos, sejam eles apetitivos ou aversivos, é mal feito, ele é mal realizado. Sim. E aí ele interpreta como incômodo. Luz, voz alta, o toque do chuveiro, quando ele toma banho, a roupa, tem pacientes que não aguentam, não toleram o toque do tecido na pele. É relativamente comum, não é incomum em paciente com lesão encefálica adquirida. Então, o mecanismo da sensibilização, assim, a definição de sensibilização central é uma hiperatividade neuronal, né, que acontece tanto na medula quanto acontece nas áreas supramedulares. E o que você tem de característica, mecanismo envolvido por trás disso, né? O que tem hoje de teoria, o que se observa, né, é o aumento da atividade de células da glia. E a gente sabe hoje que as células da glia têm um papel fundamental como sistema de defesa do sistema nervoso, né? Então é possível, né, que alguns perfis de pacientes neurológicos tenham, né, uma apresentação muito mais característica de sensibilização central do que de dor nociceptiva. Né? Quando a gente fez uma pesquisa com 150 pacientes com dor musculoesquelética, e é muito legal a gente ter visto o seguinte, né? A maior parte era dor nociceptiva mesmo, um pouquinho de dor neuropática e um pouquinho, 25%, eu acho, de sensibilização central. Mas aí é paciente de dor lombar, principalmente, dor no joelho, né? A gente tem 5 minutos, Felipe. Beleza. E o que a gente encontrou? A gente encontrou que os pacientes que foram classificados como dor nociplástica, a intensidade de dor deles era sempre maior, né, de moderada para severa, sempre. Né? Ele não tinha, paciente com sensibilização central não tinha dor leve, era só moderada para severa. E a área de dor era sempre muito grande. Então ele pegava aquele mapa e pintava o mapa. Pintava tudo. Pintava tudo. Eu acho que isso pode ser um tema interessante de se investigar, sabe? De saber assim, eu tenho
esses pacientes, né, sei lá, paciente com Parkinson, com dor, eu vou classificar. Tá? Eu acho que a Laura aqui da Swan fez um trabalho de classificação com o Leandro. Eu tenho quase certeza que foi disso. E Tá? isso também Mas em é pacientes com interessante. AVC, porque isso pode ser um Sim. dos. A gente está muito na pegada de definir preditores de recuperação. O que prediz a recuperação dos pacientes após AVC? E essa hiperatividade, essa hiperexcitação das células da glia é um dos fatores que prediz um prognóstico de recuperação ruim, porque elas sinalizam excessivamente e impedem a neuroplasticidade na direção positiva. Então, isso, de alguma forma, pode ser um preditor de recuperação dos Sim, pacientes sem dúvida. pós-AVC se a gente conseguisse avaliar, né, e detectar essa sinalização. Eu vou abrir os comentários para ver se o povo quer, acho que ao finalzinho aí, fazer alguma pergunta, mas eu acho que a gente pôde talvez assim conectar um pouco as informações. Eu ainda tinha. Fala rapidinho, Felipe. É errado falar memória de dor? Tá errado isso? Memória dolorosa? Então, Ou é a melhor gente. mudar esse termo? Porque assim, a gente levar lá para a definição, né, entre dor e emoção. Vamos lá, é difícil a gente explicar isso Ó, a rapidinho. gente tem 3 minutos. Vamos lá. Consolidação de memória. Os eventos da vida que têm muito fundo emocional presente, a memória consolida com uma consolidação mais duradoura. Tá? Então, assim, a gente lembra com muito detalhe de eventos muito ruins na nossa vida e de eventos muito bons na nossa vida. Por quê? Eles foram carregados de emoção. Então, o divertidamente é isso, né? Ela leva para a memória duradoura aqueles que estão presentes e relacionados com a emoção. Então, pensa o seguinte, se a dor está diretamente relacionada com o mecanismo de proteção do meu corpo, né, e acontece alguma coisa, tipo, eu abaixei para pegar um vaso de planta e travei minha coluna, né, toda vez que eu estiver de frente para um vaso de planta e precisar levantar um peso ou levantar o vaso novamente, eu automaticamente vou desencadear respostas de defesa, mesmo que sejam inconscientes. Porque a resposta de defesa, a resposta fisiológica de defesa, ela é desencadeada sem consciência, muitas vezes. Né? Então, assim, aumento de frequência cardíaca, sudorese, né? Modificação de variabilidade, tudo isso acontece por ali uma detecção rápida da amígdala e o disparo da defesa, né? É tipo aquilo, você está andando no mato, passa um bicho correndo na sua frente, você pula para depois saber o que é. Né? Ou seja, você reagiu já, porque a amígdala detectou alguma coisa que poderia ser aversiva para você, você reagiu e depois, o que é isso que está acontecendo? Né? Então, isso se torna consciente depois, entende? Tá. Então, quando eu tenho esses eventos associados com dor, e isso está bastante relacionado a mecanismos de proteção, eu me machuquei muito naquele dia, possivelmente eu vou ter mecanismos de memória que me protejam. E isso envolve comportamentos de evitar o movimento, né, medo do movimento e por aí vai. Tem mais Entendi. memória da dor de que aquela dor está guardadinha numa caixinha no cérebro, não. Entendeu? O termo não ajuda, porque ele faz a gente ter essa visão localizacionista. Se a Isso, gente fala a experiência da dor, né? Ou a isso. configuração da experiência da dor, eu acho que aí a gente vai mais na direção atual, né? Da compreensão do fenômeno de dor. O povo está super agradecendo, pedindo parte Obrigado. 2 urgente. Teve gente pedindo para fechar e abrir de novo, sabe assim? Nossa, Live 2 na mesma hora. me aguentar falando esse tempo todo já tá bom. Foi incrível, foi realmente assim, foi uma Maravilha. super aula, Adorei. uma experiência. Eu também adorei aprender Adorei. contigo, trocar experiências. Eu espero que a gente programe aí outras Muito obrigado. interações. Muito obrigado, Camila, pelo convite. Foi um prazerzão conversar e eu estou à disposição. Estou à disposição para a gente poder conversar Vamos quando você marcar, quiser. sim. Tá Pessoal, eu bom? recomendo que os que são meus seguidores que ainda não seguem o Felipe, sigam o Felipe Reis no Instagram, tá produzindo conteúdo pra caramba. E quem tá perguntando sobre o canal do Telegram, o link tá na bio. Eu vou colocar os artigos que eu levantei, os artigos que o Felipe vai me enviar Vou te e mandar. fazer um resuminho esperto aí para vocês. Agradeço a audiência. Agradeço sua didática incrível, Felipe. Muito boa mesmo. É de inspirar
a gente a querer estudar mais nesse tema. Maravilha, Obrigada. obrigado. Deixa um beijão aí para todo mundo. Tá? Valeu, Foram pessoal. 300 pessoas Pois assistindo é. a gente. Oh. Batemos 320, acho 330. Nossa, Foi recorde. foi Obrigada. legal. Valeu, Beijinho. pessoal. Tchau, gente. Tchau, tchau.